Apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o escritor Paulo Coelho disse neste fim de semana que se arrepende de terem se empenhado na campanha do petista em 2022. Paulo Coelho afirmou ainda que o mandato de Lula à frente do governo federal está, palavra dele, patético. Em manifestação no Twitter, o escritor argumentou que as disputas de Lula com o senador e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, a quem chamou de desqualificado, além das críticas do presidente ao Banco Central, não são sinais de uma boa gestão. As críticas de Paulo Coelho se somam às de outros apoiadores famosos de Lula, por exemplo, como os ex-presidentes do Banco Central, Henrique Meirelles e Armínio Fraga. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora os deputados federais José Medeiros, do PL de Mato Grosso, e Vander Lubé, do PT de Mato Grosso do Sul. Deputado Vander, eu falei seu sobrenome corretamente? Falou, na verdade é Lubé, né? Lubé. Que é francês. Lubé. Muito Está correto, me chama assim também. Muito bem, vou começar pelo senhor então, boa tarde, bem-vindo. O senhor acredita que o governo Lula tem perdido o apoio de pessoas conhecidas por formadores de opinião que manifestaram publicamente o voto no petista? Já é uma onda, deputado? Primeiro, boa tarde, Luciana Barreto, um prazer, uma satisfação poder estar participando aí desse painel com vocês aí na CBN Brasil. Eu respeito a opinião deles, mas eu discordo, data vênia, né? Primeiro, porque é muito simplista. Na verdade, nós estamos aí há praticamente 100 dias de governo, 90 dias de governo, e o governo foi uma eleição polarizada, o Brasil se dividiu, a gente retomou 1º de janeiro, um país dividido, e nesses 90 dias, indiscutivelmente, a gente construiu políticas públicas, recuperamos alguns programas, dialogamos com setores e segmentos não só ligados a nós ou aquele eleitorado que votou na gente, como a retomada da Bolsa Família, a questão da Minha Casa Minha Vida, a outros programas sociais, e também dialogamos com outros setores. Haja visto que aconteceu esse episódio das chuvas em São Paulo, a presença do presidente Lula com os ministros é uma demonstração de quem está dialogando com outros setores e respeitando aqueles que votaram contra nós, governos que ganharam, que não foi do nosso partido, como o governo de São Paulo, o governo de Pernambuco. Ou seja, o presidente Lula está retomando uma relação institucional que estava esgarçada, né, e que o governo anterior não se fazia, não tratava iguais os governadores, ele tratava aqueles que tinham interesse. Então, eu acho que não dá para fazer essa afirmação de que o governo perdeu forças políticas ou aliados políticos. Eu acho que o governo, com a votação da PEC, é outra coisa, ferramenta importante, está construindo uma maioria ainda. Temos um problema sério que o governo começou dia 1º de janeiro, no Congresso tomou posse 1º de fevereiro, eleição da mesa, criação das comissões, ou seja, o governo começa a andar a partir de agora. Agora, um erro aqui e acolá, claro que existe, mas isso não dá para aceitar uma afirmação dessa. Deputado José Medeiros, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. O senhor acha que essas declarações já de retirada de apoio do presidente Lula são isoladas ou já poderia ser uma onda já de pessoas descontentes? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, meu colega de Câmara e vizinho, né, do estado de Mato Grosso do Sul, Vander Lubé. Eu quero fazer uma comparação aqui. Eu acho que primeiro havia grande expectativa, né? E segundo que eu comparo a recompra de um carro, né? Você trazer um ex-presidente é igual você recomprar um carro que você tinha. Ele vem com os mesmos problemas, os mesmos defeitos, mais alguns, né? Só que mais usado, né? O que ocorre? Essas pessoas talvez tinham esquecido como era o governo do Lula, romantizaram e fizeram uma expectativa só em cima do que eles tinham em mente. E aí, no momento que chegou, descortinou-se o véu da realidade, veio a decepção. Eu não vejo, para mim, do Lula, isso aí
o governo do PT é isso aí, a retórica é a mesma, tanto é que não foi apresentado nada de novo, mas o Lula conta como se tivesse fosse a melhor administração do mundo nesse momento. E esses que estão nesse momento, vamos dizer assim, já pulando do barco, eu acredito que são pessoas que eram do PSDB, romantizavam aí pelo fato do Alckmin estar no barco, e agora estão todos muito decepcionados. Ajudaram a destruir, a desconstruir a imagem do governo do presidente Jair Bolsonaro, e de repente, antes nem começou o governo, eles já estão muito decepcionados. Então, lógico que o Lula contribuiu muito para isso desde que tomou posse também, né? O Lula, como eu disse recentemente, ele anda meio que com complexo de Silvio Santos, é aquele complexo que, não pejorativamente ao Silvio, mas criaram esse meme, e que diz que a partir de um certo momento você se dá o direito de falar qualquer coisa. E ele tem falado muitas coisas, tem decepcionado, sim, os formadores de opinião, pessoas, por exemplo, que querem uma certa responsabilidade fiscal, pessoas que querem um BNDES andando com respeito aos fundos do qual se origina o dinheiro do BNDES, e que de repente o Lula sinalize em emprestar esse dinheiro para fora, essa coisa toda, e essas pessoas vão se decepcionando e também se irritando com a falta de perspectiva que o Lula não tem apresentado até agora. E aí, lógico, vai alguns articulistas famosos, por exemplo, não é só o Paulo Coelho, eu já vi começando a desconstruir aquela imagem que tinha dele. Então, eu vejo que o Lula contribui bastante também, não só com a falta de perspectiva do seu governo, mas também com a falação dele todos os dias. Deputado José Medeiros, eu vou até lhe fazer essa pergunta depois também, mas vou fazer agora ao deputado Vander Lobé, que é o seguinte: o senhor diz que seriam apoiadores do PSDB, eleitores do PSDB que acabaram votando no Lula. Nesse sentido, não seria natural que eleitores não históricos do presidente Lula estivessem prontos já a fazer essa crítica nesse primeiro momento, deputado Vander, e já estivessem dispostos mesmo a sair desse apoio ou retirar esse apoio já num primeiro momento, porque a gente não pode fechar os olhos de que nós tivemos um voto anti-Bolsonaro também nas últimas eleições, né? Verdade, Luciana. Veja bem, tanto é que nós temos agora, estamos há 90 dias, agora em fevereiro, teve a pesquisa do Datafolha, 65% aprova o governo Lula. Então, essa afirmação de que nós estamos perdendo os apoiamentos, ela não condiz com a pesquisa, né? 40 avalia ótimo e bom, né? Só 20 de maneira negativa, ou seja, os indecisos, numa proporcionalidade maior, leva o Lula a 65% de aprovação. E nós estamos dialogando com todos os setores da sociedade. Haja visto no setor que o deputado representa aí do Mato Grosso, que é o setor do agro, né? Nós paralisou esses últimos 6 anos. Eu estava até na delegação que ia com o presidente Lula para a China, né? Nós recuperamos a relação na geopolítica do Brasil, que o Brasil se afastou. Nós, só para você ter uma ideia, o setor do agro, para vocês terem uma ideia, fazem 6 anos que não se habilitava nenhum frigorífico, nenhuma planta frigorífica. Já teve 6 no primeiro mês e agora mais 4, onde o ministro, inclusive, é do Mato Grosso. O que isso significa para esse segmento, para esse setor? A arroba do boi subiu 10%. Isso equilibra o mercado interno com o externo. Precisa dessas plantas, dessas exportações para a China e em outros produtos também. Ou seja, esse é um governo que está dialogando com todos os setores da sociedade. E mais do que isso, ele está tendo essa capacidade de não olhar só a árvore, olhar a floresta toda, de dialogar com segmentos e setores que não votaram em nós. Então, eu acho muito precipitado você perder uma declaração dessa do Paulo Coelho. Eu acredito que é muito mais, muito simplista no sentido de já tirar o apoio. Pelo contrário, eu acho que nós estamos dialogando, nós estamos avançando em setores que votaram também no Bolsonaro em função de que não votavam no PT, e que a gente está retomando essa relação e esse diálogo com esses segmentos.
Então, eu vejo que nós estamos no caminho certo. A política de juros, está aí o Banco Central, nós estamos forçando para baixar o juro. Ou seja, o BNDES tomou posse agora, a Petrobras tomou posse agora. Essas empresas, com certeza, não estão contribuindo no papel como indutor do desenvolvimento e da retomada do crescimento e na geração de emprego, que é o que nós todos esperamos e estamos trabalhando nessa direção, e eu tenho certeza que nós vamos fazer. Até porque o presidente Lula é um homem muito experiente, terminou seu governo com 86% de aprovação, ganhou uma eleição que quebrou um paradigma. Até então, nenhum presidente tinha perdido as eleições na sua reeleição, ou seja, nós estamos num processo de reconstrução. E eu acho que essa pesquisa que mostra ele já com 65 demonstra o caminho que nós estamos trabalhando, e eu tenho certeza que a gente vai consolidar essas políticas para aqueles segmentos e aquele eleitor que votou em nós, e dialogando e diminuindo no sentido de atrair parte daqueles que votaram no Bolsonaro também. Deputado Zé Medeiros, a mesma lógica do seu raciocínio. Quando começou aí, a minha pergunta é no seu raciocínio. O senhor disse que boa parte desses eleitores, o senhor classificou até como eleitores do PSDB. E aí, dessa forma, não seria natural que eles já retirassem já o seu apoio declarado já num primeiro momento? Porque muitos deles, a gente não pode dizer quais, mas a gente não pode negar que existiu o voto anti-Bolsonaro? Olha, eu tenho comigo o seguinte: você não pode dizer que Josias de Souza, Dora Kramer e outros articulistas que foram pessoas que contribuíram bastante para a desconstrução do presidente Jair Bolsonaro desde o primeiro dia de governo e que hoje já batem no governo Lula, são eleitores históricos do Lula. Então, são pessoas que estão aí querendo pular do barco. A meu ver, tinham que arcar com a responsabilidade, tanto eles quanto Paulo Coelho, do governo que colocaram. A meu ver, tinham que arcar com a responsabilidade do aumento da inflação, do aumento dos juros, porque colocam o governo e depois jogam a responsabilidade para lá e tiram o corpo fora. Para mim, tinham que ir até o fim, mas faz parte do jogo. Agora, como eu disse, com o passar do tempo e as ações que o presidente tem tomado, a meu ver, ele vai começar a sangrar também num campo que já é dele, que eu diria que é o PIB ali da Faria Lima, porque essas ações acabam pesando no bolso desse povo, e isso com certeza vai fazer ele perder capital político. E explico, por exemplo, o caso dessa autonomia do Banco Central. Veja só, os juros começaram a subir devido à falta de perspectiva que o governo até agora não deu. Se terminasse a eleição, o presidente já mostrasse qual rumo que o Brasil ia seguir, eu não tenho dúvida que o desemprego ia continuar caindo, a inflação ia continuar caindo, o Brasil ia continuar crescendo e automaticamente, porque uma coisa está ligada à outra, a economia, a saúde da economia está ligada à queda dos juros ou ao aumento dos juros. Então, quando o presidente, ele simplesmente, ao invés de trabalhar a economia, ele terceiriza e joga a culpa, como tem sido a prática em tudo que acontece, ele joga a culpa para o outro lado. Acontece uma coisa lá, o PCC tenta matar o Moro. Ele faz o quê? Não, joga a culpa no Moro. Esse tipo de coisa vai irritando as suas próprias pessoas, que esperam o quê? Não esperam o Medeiros em campo, estão esperando o Neymar. Então, o que as pessoas que votaram nele estão esperando? Estão esperando drible, chapéu, drible da vaca, e não estão vendo nada até agora. Estão vendo ele parado no meio de campo, apático, e só falando coisas, cantando vitória, assim, coisas que já existiam. Ele não relançou o programa de Bolsa Família, isso aí estava sendo muito bem pago. Ele não relançou o programa de habitação, isso aí estava acontecendo, aliás, pagando o que o PT tinha deixado para um monte de obras, um cemitério de obras paradas que tinham ficado. Então, todas essas coisas ficam patentes. E outra, isso engana o público que não faz avaliação. Agora, esses formadores de opinião do qual nós estamos falando agora, eles fazem essa leitura, e que não adianta o Lula falar, porque ele não consegue, com campo de sereia, enganar esses ouvidos. E aí eu volto a dizer, e só quero fazer uma correção ao meu colega Wander, alguém assessorou ele e passou alguns números que não condizem. Na verdade, a ministra Tereza Cristina
só de uma vez aí conseguiu liberar em torno de 20 licenças para frigoríficos exportarem, inclusive Mato Grosso alguns. Agora, a relação comercial do Brasil com a China foi uma das maiores no governo Bolsonaro. Então, assim, o Lula precisa, como eu disse uma outra vez, quebrar esses retrovisores, esquecer Bolsonaro. Olha, essa viagem à China, por exemplo, eu tenho lá minhas dúvidas se ela foi cancelada por motivo de saúde e se não foi devido à volta do Bolsonaro. Então, ele tem que esquecer Bolsonaro, cumprir os programas de governo, mas se ele está com pneumonia, desejo saúde. Agora, espero que ela não tenha sido cancelada por causa da vinda do Bolsonaro, para que não tirasse, vamos dizer assim, as notícias, os noticiários e da China. Bom, deputado Zé Medeiros, o doutor Roberto Calil, que é o médico do presidente, falou com a gente aqui algumas vezes sobre o estado de saúde do presidente do presidente Lula, né, no caso. Vou deixar aqui, tudo bem, deputado Zé Medeiros, o senhor tem crédito aqui com a gente. De vez em quando o senhor dá uma derrapada, mas a gente ri aqui e vai levando, deputado. Olha, deputado Vander Lobé, que eu estou vendo que o senhor está fazendo aí vários contrapontos à fala do deputado José Medeiros. Eu tinha aqui uma pergunta para fazer, mas vou lhe deixar pontuar os contrapontos, então. Não sendo deselegante com o deputado Zé Medeiros, com o maior respeito, mas ele já começa com uma afirmação incorreta. Na verdade, o juros já vem subindo desde junho, julho do ano passado, no governo Bolsonaro. Nós temos construído e temos, não é eu que estou falando, grandes economistas e o pessoal mesmo do mercado reconhece que precisa baixar o juro. E nós temos autonomia, nós estamos respeitando as instituições, respeitando a autonomia do Banco Central. Mas eu não tenho dúvida que o controle da inflação hoje existe. O aumento do salário mínimo, o poder de compra está aumentando e nós precisamos agora baixar o juro para poder retomar o crescimento e a geração de emprego. Isso não é nós que estamos falando só do PT, não só do governo. É todos os setores, dos segmentos da sociedade, seja ela patronal ou de trabalhador. Então, eu vejo que o presidente Lula, diferente do governo Bolsonaro, tem construído políticas públicas e relação, uma maioria na Câmara e no Senado. Eu estou aqui há 6 mandatos, conheço bem, e o grande problema do Bolsonaro foi não ter essa capacidade de construir os problemas que ele teve, até porque, historicamente, nenhum presidente perdeu as eleições, ou seja, nós quebramos esse paradigma e eu tenho certeza que o presidente Lula não quer cometer os erros que ele cometeu. Nós estamos governando, primeiro, recuperando as relações, respeitando as diferenças, que eu acho que é fundamental e que não se teve no governo anterior, e nós queremos, tanto é que você acabou de falar, o problema da saúde do presidente é sério, estava com pneumonia, os médicos deles falaram, deram depoimento, declaração, ou seja, e essa relação com a China, muito em função da falta de posicionamento geopolítico do Brasil, que abandonou nesses últimos 4 anos, e que nós estamos retomando essa relação. Tanto é que nós estávamos com 200 empresários lá na China, aguardando, e eu tenho certeza que vamos retomar muito, e a China é um parceiro estratégico para nós, tanto para a venda das nossas proteínas vegetal, animal, como também para nós trazermos de lá a infraestrutura que esse país precisa e trazer os chineses como aliados. E essa é a política do governo, de retomar sua posição na geopolítica e sabendo do papel do Brasil, que nesses últimos 4 anos foi muito ruim, muito mal a nossa posição, nós não se posicionamos, e eu tenho certeza que tudo isso que levou ao fracasso do governo Bolsonaro, com o déficit que deixou, e nós precisamos recuperar, e estamos fazendo de forma responsável. Haja visto a posição do ministro Haddad, haja visto a posição da Casa Civil de retomar os projetos de infraestrutura, mas também, nesse primeiro momento, nesses 100 dias, dialogar com esses setores que foram importantíssimos e estratégicos na eleição do Lula. E nós estamos dando resposta para eles e também para aqueles que não votaram em nós, que nós queremos trazê-lo como parceiro, mostrando que o caminho é o diálogo, que o caminho é retomar, respeitar os poderes, respeitar o Congresso, respeitar o Poder Judiciário. Eu acho que essa é a diferença que nesses 100 dias a gente pode visivelmente observar. 30 segundinhos para o senhor, deputado Zé Medeiros, fazer uma pontuação aí para a gente poder encerrar esse painel. Não, o deputado Vander, eu diria que ele é do centro do PT, né? Não é da ala extremista,
é muito elegante, mas realmente é uma tarefa difícil. Tem que dourar essa pílula aí, porque o governo realmente não mostrou. Ele fez com que a economia degringolasse e a confiança no Brasil, nesse momento, ela faz com que os juros subam. O que eu vejo é o seguinte, o Brasil teve uma boa relação com a China em termos comerciais. O que o Brasil discorda da China, evidentemente, é com a política do PCC, do Partido Comunista Chinês, e assim como discorda da Venezuela, desses outros países aqui. É a questão ideológica que o Brasil, naquele momento, discordava da China. O restante bateu recordes e o governo Bolsonaro deixou a economia bombando. Eu vi um gráfico hoje no Poder 360 que mostra bem isso. Inflação caindo, nível de desemprego caindo. Então, é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada, então, aos dois deputados. Conversei com o deputado federal José Medeiros, do PL de Mato Grosso, e Vander Lubê, do PT de Mato Grosso do Sul. É a primeira vez que eu tenho aqui os vizinhos no painel aqui do Visão CNN. Muito obrigada, então, aos dois deputados.